Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Oi, pessoal, espero que estejam todos bem e em segurança. A gente sabe que sumimos, né, em razão de tudo que aconteceu. A gente já tinha uma rotina aqui com vocês, que a gente fazia as lives pelo menos 3 vezes na semana, e essa semana a gente não fez nenhuma. Primeiro, porque a gente não sentiu clima para falar de futebol com vocês. A gente teve familiares muito afetados com tudo que está acontecendo, e a gente está fazendo o máximo para conseguir ajudar toda a nossa comunidade da forma que a gente consegue. Então, a gente acabou dedicando todo o nosso tempo, né, a isso, ajudar quem precisa, e acabou que o Zona Gremista ficou em segundo plano nesse primeiro momento. Muitas pessoas nos perguntam o que aconteceu, se afetou a gente de alguma forma. Na verdade, afetou indiretamente. A parte direta que nos afetou a quase toda a população de Porto Alegre por um determinado momento, que foi a falta de água. Seguimos sem água, né? Exato, seguimos sem água. Mas, assim, em relação ao alagamento, está uma distância de mais ou menos umas 3 quadras da nossa residência, então diretamente não nos afeta. E nós moramos muito no alto, a gente mora num apartamento, nosso prédio é muito alto, então, e a gente mora no alto de uma lomba, gente, A então topografia é alta. Não tem como nos atingir dessa forma, mas infelizmente atingiu nossos familiares, graças a Deus estão todos bem, né, vivos, com saúde, mas passando por um momento muito complicado, que é perdendo tudo. O Aaron tem um tio que, infelizmente, a água chegou no forro, né, da casa dele em São Leopoldo, uma casa que ele construiu, enfim, é a história de muitos gaúchos que a gente tá vendo por aí. Exato. E o meu pai segue ilhado em Guaíba, graças a Deus, bem, porque é uma parte que não alaga, mas não conseguindo sair da cidade também, do momento que se encontra Guaíba, somente de helicóptero, mas não tem necessidade, porque ele está com comida, tudo certo, até o momento tudo bem, só que nem a gente, né, sem água e sem eletricidade, mas se virando como dá. Então, nisso a gente acabou ficando um pouco mais longe, né, do assunto futebol. Isso. Mas, como nós temos esse compromisso de trazer notícias, enfim, para vocês, dedicamos esse momento para trazer alguns assuntos, enfim. Para a gente entender o panorama do que está acontecendo, né? A gente ouve muito sobre como vai rolar os campeonatos, o que vai acontecer com Grêmio, Inter e Juventude, que foram diretamente afetados, né, com tudo isso, porque a gente vê aí os jogadores empenhados claramente em outras coisas do que treinar. Não tem como pensar em treinar nesse momento, enquanto toda a comunidade tá passando por uma situação de calamidade. Às vezes, quem tá assistindo na TV, que não é aqui do nosso estado, não tem noção da proporção do que tá acontecendo. A gente que mora em Porto Alegre, eu morei em Porto Alegre praticamente a minha vida toda. E o Aaron praticamente toda na região metropolitana, então são áreas muito atingidas. A gente nunca viu nada parecido. É entender... É olhar a Cidade Baixa, os bares de todos os meus amigos, cervejarias que eu trabalhei muito tempo, né? Quem me conhece fora do Zona Gremista, conhece a Scarlett, que fazia, né, conteúdo sobre cerveja artesanal, que tava ali nas cervejarias, no backstage, mostrando tudo pra todo mundo, e essas cervejarias hoje estão embaixo d'água. E é algo que eu nunca pensei em ver acontecendo. São lugares que a gente entendia, né, como seguros, né, central da cidade, longe do Guaíba, longe dessas possibilidades. Então, é meio... Parece que a gente tá vivendo uma outra realidade. É muito estranho. E também ver todos os amigos que estão perdendo tudo, né? O sustento. Uma das minhas melhores amigas, a família perdeu a empresa toda em Canoas. A residência de toda a família. E o pessoal que tá fora, às vezes, pensa, mas são pessoas... Por que essas pessoas não saíram dessa região se poderiam ser atingidas? Gente, são regiões que nunca foram atingidas. Que nunca nada disso aconteceu. E não foi, assim, só para pessoas que moram em lugares de risco, em lugares, às vezes, que é invasão, que às vezes a gente vê por aí o pessoal falando dessa forma. Por isso que eu tô trazendo essa abordagem para vocês. Não, gente, são famílias que tinham as suas casas, o seu sustento ali junto, microempresários, pessoas que não são... como que a gente vai falar? Pessoas em
invulnerabilidade social. Não são. São pessoas de classe média, sabe? E que nunca pensaram que passariam por isso e perderiam tudo. Mas atingiu todo mundo. Todo Tanto mundo. as pessoas que estavam de invulnerabilidade, todo em quem mundo. não tá. É, Todo mundo de várias formas. Então eu vi ontem um vídeo de uma maquiadora que eu conhecia pelas redes, assim, de Três Coroas, e o pessoal criticando muito ela estar chorando por conta das maquiagens, só que, gente, era o sustento dela. E essas Exato. maquiagens não vão mais poder ser utilizadas. Vai ter empresário... E como que tu vai retomar a tua vida se tu não tem como voltar a trabalhar? Vai ter empresário chorando suas máquinas, vai ter pessoas chorando suas casas, o sustento que elas conseguiram. E chorando sabe, vidas que que conquistaram. perderam também. Pra vocês terem uma ideia, quem não tá aqui perto da proporção, o número de pessoas desabrigadas é o mesmo, esse volume de pessoas, né, essa quantidade de pessoas, se transformasse isso em uma cidade, na população de uma única cidade, essa cidade estaria entre as 4 cidades mais populosas do Rio Grande do Sul. Isso para vocês terem uma noção da quantidade de pessoas. É muita gente desabrigada, é muito animal desabrigado. É uma situação de filme de terror. Eu não tenho outra descrição pra vocês, assim. E isso é o que a gente viu, a gente não foi pra linha de frente de quem tá entrando na água, que a situação a gente só viu vídeos, tá? É pior. A gente só de ir aos abrigos passa isso pra vocês. Isso. Terrível, mas agora vamos pra parte, então, de trazer algumas notícias, de falar de Grêmio, que acabou ficando em 3º, 4º plano, mas como esse canal o intuito dele é falar de Grêmio... E conexão com a torcida também. A gente tem... né, de alguma forma, esse compromisso com vocês, e a gente vai tentar minimamente cumprir isso. E a nossa conexão também é com gremistas de outros estados, que a gente sabe que acompanham a gente aqui desde o início, e a gente trazer um pouco do que tá acontecendo aqui para vocês terem noção, né, porque às vezes vocês estão vendo algo na TV que tá muito direcionado a algo específico, como o resgate de um animal, que é lindo, é maravilhoso também. Só que enquanto isso está acontecendo, tem outras 1000 coisas acontecendo e todas têm mesmo peso de importância. Então, vejam o vídeo até o final. É isso que a gente pede para vocês. Para também ajudar a manter o canal. Isso. Exatamente. Porque também assim deixa o like e o seu comentário, enfim. Né? A gente precisa muito do engajamento de vocês para nesse momento difícil que a gente não tá também conseguindo trazer tantas lives, até por questão nossa de não tá conseguindo estar bem com tudo isso, pro YouTube não acabar diminuindo o nosso alcance nesse período. Isso. Então vamos lá. Sobre os treinos, tá? Retomada de treinos do Grêmio. Está previsto que o Grêmio retomará essas atividades no dia 17, tá? Daqui uma semana. O que ainda não foi definido é onde vai acontecer esses treinamentos. Se diz muito em São Paulo, se fala em Santa Catarina e se fala no Rio de Janeiro, tá? E que existe uma tendência de que esses treinamentos aconteçam no Rio de Janeiro, pois por uma questão de logística aqui e também por uma questão de infraestrutura dos clubes, do clube, enfim, que vai ceder esse espaço tanto para Grêmio quanto para Internacional realizarem esses treinamentos. Então, gente, sobre isso a gente viu, né, que foi noticiado que teve vários clubes brasileiros que ofereceram, né, o seu espaço, né, sua sede, o seu CT para o Grêmio e para o Inter, e para o Juventude, né, não foi somente pra gente, fazer os treinamentos. Então a gente Mas lembrando aí... que o Juventude tem o Jacone, lá no Jacone tá tudo ok, em princípio. Só acho que eles não vão receber jogos, pelo que a gente entendeu, pela logística de como as pessoas chegariam aqui. Tá tudo muito... Pra vocês terem noção, o nosso aeroporto tá fechado, de Caxias tá funcionando, só que a gente não tem aeroporto funcionando em Porto Alegre, e são poucas rotas de saída e entrada nas cidades. E também colocar ida e volta nesses aviões em relação ao jogo de futebol, pelo menos eu, Aaron, não concordo. Essas vias de entradas, elas têm que ficar livres para ajuda humanitária. Nem só a questão da ajuda humanitária, a gente conhece várias pessoas que estavam fora a trabalho, né, que saíram antes disso tudo acontecer, que não estão conseguindo retornar às suas cidades. Também tem esse ponto que é muito importante
ser lembrado quando se fala em retornar jogos aqui no Rio Grande do Sul. Acredito que vai demorar muito tempo para isso acontecer. Então, essa oferta, caso a CBF não faça o correto, que é, né, adiar, suspender um pouco o campeonato, não será que nem os do Juventude teriam que ser sediados jogos em outros estados. Então, tivemos aí a oferta de Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. E aí, sobre a CBF e os jogos, tá? Existe uma tendência, existe uma conversa nos bastidores que solicita para a CBF, ou de uma certa forma pode ser chamar de fazer uma pressão em cima da CBF, que o campeonato pare por pelo menos 15 dias. Essa, enfim, é uma conversa, um acordo nos bastidores. Tem um acordo acontecendo também entre os capitães dos clubes, puxado aí, liderado pelo Nenê. Então, existe sim uma boa tendência que aconteça essa paralisação no Campeonato Brasileiro. O Nenê, que é o capitão do Juventude, que ele já é um veterano, né? Ele tem muito contato com os outros capitães, então ele tomou essa frente de fazer esse pedido. Porque às vezes o pessoal realmente não sabe como que tá acontecendo aqui. Quem tá vivendo e vendo sabe que não é nem a questão do não ter treinado, é a questão de que todo mundo que vivenciou vai precisar de uma ajuda psicológica para retomar a vida, Exato. gente. É muito complicado. E a exclusão dos 3 clubes, ela não faz o menor sentido, porque são muitas pessoas que estão envolvidas nesse processo. São muitas pessoas que têm o seu ganha-pão, o seu dia a dia envolvidas com o clube, mesmo que seja de maneira indireta. Então, afetaria uma comunidade muito grande a exclusão desses clubes. Então, eu acho que isso não faz, não faz sentido excluir. E uma comunidade que já foi gravemente afetada, porque quando a gente fala nos times, a gente não tá falando só do técnico, jogadores e presidente, tá? A gente tá falando de toda a classe que trabalha dentro dos estádios. E toda essa classe foi afetada. Porque não sei como funciona nos outros estados, mas aqui é muito comum que quem trabalha no lugar XYZ more perto. E toda a região dos estádios foram afetadas. Então, muitos perderam tudo. A grande maioria dos funcionários dos clubes perderam tudo. E a saída dos clubes das principais competições que geram, né, muito dinheiro, pode ser que afete diretamente os funcionários. Então, o que a gente quer não é o afastamento ou que garantam vaga para o próximo ano, isso em todas as competições. A gente quer que arrumem uma forma de parar nesse momento para ajudar o Estado a se reconstruir, pelo menos um pouquinho, para a gente conseguir voltar às atividades normais para que essas pessoas não sejam prejudicadas. Porque não vai ser o jogador de futebol que vai ser prejudicado, não vai ser o técnico, vai ser o funcionário do clube diretamente, porque se tiver que cortar os gastos, que é o que a gente não quer de maneira alguma que seja feito em nenhum dos clubes, quem sente é quem tá naquele momento ali, que não é o jogador, né? E aí a tendência é não ter pelo menos um mês, jogos no estádio Beira-Rio, devido a ir recuperar o Beira-Rio, enfim. Lá no Beira-Rio já havia acontecendo a troca da grama, até onde a gente se informou. Então, eles não ficarão tanto tempo fora comparado ao Grêmio. O Beira-Rio ficará em torno de 30 dias sem poder receber jogos até recuperar o estádio, e o Grêmio pode chegar a 2 meses sem conseguir receber os jogos ali, enfim. E aí, como a gente estava falando das pessoas que são atingidas, temos que lembrar que ali no entorno do Grêmio tem uma comunidade que ela é carente, essas pessoas todas dali da região foram atingidas. Muito atingidas. E também tem que lembrar que no entorno dos estádios tem os estabelecimentos comerciais que simplesmente foram devastados e eles dependem da movimentação dos estádios para se manter em pé, né? É o ganha-pão deles. Então temos que lembrar que eles perderam tudo, mas porém eles não podem ficar muito tempo sem ter o ganha-pão deles, sem a movimentação em volta do estádio. Então a exclusão dos clubes daqui do Sul, daqui do Rio Grande do Sul, não faz o menor sentido. Porque vai afetar muito o povo, e o povo que já tá muito afetado, gente. Um povo que precisa achar forças para se reconstruir. Isso acontecendo só vai piorar. Toda a luta que já vai ser grande aqui no estado vai ser ainda maior. Exato.
Então, isso a gente tá fazendo só o recorte do futebol, tá? E tem várias Só outras isso. coisas Tem acontecendo. muitas outras coisas, exato, tá? Não queiram, tão banalizando, não. A gente tá sendo bem claro aqui em dizer, nós estamos apenas fazendo um recorte Mas do a gente futebol. também quer lembrar que várias lojas, tá? Eu que trabalho no comércio, posso dizer, várias lojas estão ajudando muito os funcionários e se comprometendo. Então, é sempre bom falar sobre o Boticário, Renner, C&A, não são patrocinadores do canal, mas são pessoas, não são empresas que estão se preocupando com as pessoas que trabalham lá. Isso. E aí vencido essa parte sobre treinamentos e onde a tendência a acontecer Rio, São Paulo, enfim, como a gente falou, Santa Catarina, retomada do campeonato, retomada não, paralisação do campeonato talvez aconteça, tá? Por pelo menos 15 dias. Vencido esse assunto, nós queremos trazer um outro assunto aqui, que também, né, tem uma ligação com isso, enfim, que é os jogadores do Grêmio. Aqui a gente vai trazer só os do Grêmio, mas a gente sabe que tem jogador do Internacional, a gente sabe que tem jogador do Juventude, a gente sabe que tem jogadores dos clubes menores, a gente sabe muito bem disso, porém, vamos trazer um recorte dos jogadores do Grêmio, ok? E agora que o Aaron falou sobre essa questão do Internacional, vocês devem ter reparado uma mudança no nosso cenário, tá? Em respeito a tudo que vem acontecido e a forma que todos se uniram para ajudar o Rio Grande do Sul, a gente retirou o nosso caixão do Internacional, que a gente tinha aqui, que era um símbolo do canal, e que simbolizava também nossa rivalidade. Era zoeira, enfim, a gente retirou. Tá? A gente vivia dizendo que só retiraria se o Inter conquistasse um título. Pela flauta, pela zoeira. E a gente acabou tirando pela questão do título Humanidade. A gente não pode falar nada, absolutamente nada, sobre o Internacional. Então a gente fez a retirada, e a gente ia informar vocês, a gente acabou... acabou passando, mas fica aí todo o nosso agradecimento por tudo que os jogadores do Inter também vêm fazendo. Isso. Pelo Rio Grande do Sul. Então, entramos num consenso que nesse ano não tem clima para ter aquele objeto ali, né? De decoração, era um objeto, como a gente falou, de flauta, de brincadeira, assim como eles também têm lá o tricolor, que eles metem flauta para cá. A gente tinha o nosso, que era das cores do Inter, que era uma certa flauta para lá, né? Mas esse não é o momento para isso. Então nós retiramos. 2024 vocês não verão ele aqui. Talvez no ano que vem a gente recoloque esse objeto no nosso cenário. E aí vamos para como a gente falou, para os jogadores, tá? Aí nós trouxemos jogadores que estão se destacando na linha de frente, né? Aí a Scarlett pode falar. Eu vou começar novamente pedindo desculpas ao nosso Brutus, Diego Costa, que eu critiquei muito a sua vinda. A mídia me fez pensar muito mal dele, mas o cara agora, ele é um ídolo pra mim, gigantesco, não só em campo, não só pelos gols, mas pelo que ele tem feito pelas famílias de Eldorado do Sul. E, gente, vocês não têm noção do quanto ele tem sido importantíssimo desde que tudo começou. O cara não se importou em estragar jet ski, Jeep, dele, tudo. Ele vem ajudando muito, muito, muito mesmo. E sem olhar quem, sabe? Exato. É os animais, é as pessoas, é tudo. E ele é incansável, ele segue desde o primeiro dia fazendo resgates e ajudando e levando mantimentos e fazendo tudo que ele pode estar ao alcance dele com a maior humildade do mundo. Todo mundo que encontrou, que falou com ele, todos os relatos, inclusive meu pai que participou de resgates em Eldorado, não chegou a conversar com ele, mas viu, não quis atrapalhar, né, porque, gente, não é momento de tietar, mas viu todo o trabalho que ele estava fazendo também. E meu pai me relatou como é difícil transitar por lá. Que eles ajudaram num período, meu pai já é um senhor de idade, também não conseguiria fazer muita coisa, mas ele, com alguns amigos, se mobilizou no início, mas depois a correnteza ficou muito forte, e eles, sem treinamento e sem equipamento devido, não conseguiam mais entrar em Eldorado. Graças a Deus veio aí o Scooby também e sua turma, enfim, que fizeram muita diferença por lá, mas o Diego Costa, em momento algum, parou de entrar na água e ajudar. Então fica aí todo o nosso agradecimento. Querendo ou não, quem coloca o pé na água minimamente, ela certo, corre um risco de vida, a gente sabe disso. Que nessas situações, a gente tá vendo
alertas, enfim, para as pessoas se cuidarem, quem molhou os pés na água em relação à leptospirose, por exemplo, tá? Uma Febre delas tifoide, tem entre muita outras coisa coisas. que podem acontecer com quem entra nessa água, porque a gente sabe, é uma água suja daqui da cidade, enfim. Tem de tudo, gente, lá. É isso que as pessoas... E aí fica também o alerta, você que tá assistindo e você que faz turismo de tragédia e está entrando só para filmar, você é um grandíssimo idiota. Porque além de atrapalhar, você pode pegar uma doença. E vai depois lá no hospital, vai estar tirando o lugar de alguém que tá colocando de fato a mão na massa e ajudando e salvando vidas. Mas é isso, sabe? O Diego Costa, além de toda a ajuda que ele tem como oferecer, e não só o Diego Costa, quem tá entrando na água, coloca também a sua vida ali para salvar outras vidas. E abriu a sua casa para abrigar pessoas também. Pessoas que moram em lugares altos, em Guaíba, em Eldorado, estão abrigando muitas pessoas, tá? E ele, mesmo sendo uma pessoa conhecida, uma celebridade, abriu a porta da sua casa. O quanto isso é significativo e o quanto isso também influenciou outras pessoas a fazerem o mesmo. Entra nesse ponto, por que postar? Ele não postou, tá? Quem postou são os outros que estão vendo o que ele está fazendo. Mas o fato dos outros postarem levanta aquilo de... Nossa, se o Diego Costa, que é um atleta conhecido, morou na Europa, está abrindo a casa dele, por que eu não vou abrir a minha também? Por que eu não vou fazer a minha parte também? Então é isso, o postar, a gente não... Quando a gente fala sobre postar, não é mostrar o rosto das pessoas. A gente foi fazer doações e a gente não mostrou o rosto, a gente mostrou o que a gente estava fazendo, o que a gente estava doando, o quanto a gente conseguiu arrecadar. Não é sobre mostrar o rosto das pessoas, é sobre mostrar o que você está fazendo e daí tu pode dar um exemplo. Ai, nossa, eu posso fazer isso também, para quem tá te assistindo. Então, essa é a importância do mostrar. Depois, a gente tem o Kaique, nosso goleiro. É o outro que tá lá na linha de frente, salvando vidas, tá em cima de bote, em cima, molhando os pés, entrando na água, enfim. Aí o Kaique, por isso colocamos ele no grupo de destaque desses atletas do Grêmio, que estão ali. Enquanto o Diego Costa fez a diferença em Eldorado, o Kaique fez toda a diferença no bairro Humaitá. Isso. Aí temos o PP, né, que está indo nos abrigos, enfim, ajudando. E o Edenilson, que também está indo em abrigos, ajudando, levando mantimentos, fazendo todo esse corre, colocando de fato, sabe, a mão na massa, se dedicando. Eu imagino que pouco descansa, esse tipo de coisa, sabe? Então, por isso, nós colocamos esses atletas no grupo de destaque. Tem muitos outros atletas do Grêmio que estão ajudando, divulgando vaquinha, divulgando pedido de ajuda. Fazendo rifa, os meninos da base que recém subiram, né? A gente viu aí o Mila com os outros meninos juntaram camisas, conseguiram uma camisa do Ronaldinho Gaúcho junto, estão fazendo rifa. O Martins está junto com a Pachola, né? Fazendo ações. Então, todo mundo da maneira... que pode, que está ao seu alcance, né? Porque também não adianta se tu não tem como ir salvar as pessoas, se tu não tem aptidão, que é a mesma coisa se eu e Scarlett tentar entrar na água, vão ter que me resgatar. Depois eu sou mais um trabalho. Então a gente tem que saber até onde a gente consegue e a gente não vai atrapalhar, mais atrapalhar do que ajudar. Vai do perfil daí de cada um, né? Exatamente. Mas nós também, nessa função de buscar o que cada jogador está fazendo para contar aqui para vocês, para buscar esses destaques, né? Montar esse nosso grupo, pelo menos que foi eleito por nós aqui, tá? Todos eles têm a sua participação. Isso aqui não é uma corrida para dizer que esse cara é mais superior do que o outro, porque não é isso, tá? Não interpretem dessa forma. Não é concorrência de quem ajuda mais. Não é isso. Não, mas é questão de ser humano. Porque quando tu chega, tu vai lá. E daí também entra o questionamento que a gente vai fazer. Tudo que o Diego Costa, o Kaique, o PP e o Edenilson estão vendo, vocês acham que eles têm cabeça pra voltar a jogar agora? Pra gente poder montar essa lista, pra gente trazer o que cada um estava ajudando como uma forma de inspiração. E pra vocês terem uma noção do que estava acontecendo e por que esses atletas não conseguem voltar a jogar agora. Isso. A gente foi atrás do que cada um estava fazendo pra dizer, né? Poxa, olha tudo que o Diego Costa, o Kaique, o PP e o Edenilson estão fazendo. Como que eles vão ter cabeça? Olha tudo que eles estão vendo. Vocês não têm noção do tamanho da calamidade que se encontra. É cachorro chorando, é criança chorando, é gente pedindo socorro em todos os lugares. Vocês acham que esses jogadores têm cabeça de voltar amanhã
Exato. a jogar. Sem contar que eles, circulando ali no meio, eles estão vendo cadáveres de animais, enfim, eles, sabe, estão tendo contato com isso. É muito triste, mexe muito com a cabeça do jogador. Então, como a gente estava vendo o que cada um estava fazendo para trazer aqui para vocês, para poder dizer, a maioria dos jogadores estão engajados, a gente acredita que todos os jogadores estão engajados de alguma forma. Alguns jogadores nós não conseguimos achar nada, e é por isso que a gente pede, se alguém viu eles fazendo alguma coisa, se vocês sabem o que eles estão fazendo, por favor, deixa pra gente aqui nos comentários. Mas a gente tem que trazer os nomes desses jogadores até para vocês saberem em quem a gente está atrás, para montar daqui um pouco um conteúdo, algo em relação à ajuda dos jogadores e trazer aqui para vocês. Vamos lá, o Rafael Cabral a gente não achou nas redes sociais dele, em nenhum lugar, mas a gente acredita sim que eles estão se movimentando nos bastidores, tá? O Rodrigo Eli, o Dodi, o Bessosi, o Soteldo e o Galdino. Nós não vimos nas redes sociais deles, não quer dizer que não estão fazendo nada. Nosso intuito aqui não é colocar hate em cima de ninguém. Exatamente. Tá? A gente também não viu nada referente ao que está acontecendo sobre o Pavon. Só que eu vou trazer aqui para vocês a entrevista que eu li hoje, né, que foi traduzida, do Carbacho, uma entrevista que ele deu para uma rádio lá no Uruguai. O Carbacho hoje está no Uruguai, tá? Mas o Carbacho segue divulgando pedido de ajuda, as ações feitas pelo próprio Grêmio, mas pedido de ajuda, desaparecidos, enfim, ele segue usando a influência do perfil dele para ajudar nesse momento. E entra também naquilo que o Aaron falou, a gente olhar as redes sociais é que, gente, todos os jogadores têm um alcance gigantesco. Então, o mínimo, desculpa, mas eu vou ter que falar, o mínimo que se pode fazer nesse momento é usar o teu alcance para mostrar onde está precisando de ajuda, quais são os Pix seguros para o teu público poder fazer essa ajuda. Porque tem muita gente também aplicando golpes. Então, se tu tem uma pessoa de referência, que tem um perfil verificado, que tá aqui, que sabe quem tá botando a mão na massa e essa pessoa tá divulgando, a pessoa sente mais segurança na hora de ajudar. Então, por isso que a gente fala, se o jogador ele tem, né, esse alcance, por que não publicar? Então, foi por isso que a gente procurou publicações. Uhum. Inclusive, quando a gente estava montando, a gente foi atrás também, tá? Não só dessas últimas 24 horas, a gente foi atrás do que as outras pessoas estavam printando e publicando. Então, realmente, a gente não achou nenhum print nem nada sobre esses jogadores, tá? O Carbacho, esse cara, a gente já falou aqui, que ele tá no Uruguai, e ele tá ajudando da forma, divulgando, enfim, mas ele também tá fazendo pelo menos pra mim, é muito importante, que é falar no microfone da rádio lá do Uruguai que ele tem um bom alcance, o que ele viveu, a situação do Rio Grande do Sul, alertar para os nossos vizinhos, enfim, os países vizinhos do que está acontecendo e a gravidade disso, tá? Então, acho isso importante do jogador fazer. Inclusive, ele conta que ele ficou 2 dias, né, com o bairro dele praticamente ilhado, sem comida, com pouca comida, ele não chegou a ficar sem comida, com pouca comida, pouca água, e que ele teve que sair com água na cintura, andar na água para sair de lá, para procurar ajuda. Ele acabou encontrando com o Pavon e conseguiu um bote, e os dois saíram. Exato. O Carbacho está no Uruguai, com a família dele, em segurança, mas falou sobre os momentos de pavor que viveu, e frisou várias vezes que as pessoas perderam tudo, os funcionários do clube perderam tudo, que muitas pessoas que ele conhece perderam tudo, e frisando sobre isso e sobre como é importante as pessoas ajudarem o Rio Grande do Sul nesse momento. Isso até ajuda em relação à própria Conmebol. Como que a Conmebol enxerga a situação daqui do Rio Grande do Sul, para daqui um pouco não tá fazendo, sabe, pouco caso. Vocês têm que jogar mesmo. Vão à luta. Não, a voz desses jogadores falando para essa comunidade é muito importante. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Renato. Muito criticado, porém ele é um senhor de 61 anos que foi resgatado, gente, tá? Tem umas pessoas sem noção aí da própria imprensa do Rio Grande do Sul estão pegando pesado com o Renato, falando que o Renato ajudaria muito mais estando aqui do que em outro lugar. Só que assim, aqui ele estava ilhado no hotel, ele estava sem água, sem energia e ele precisou ser resgatado do hotel. Então
não tem o menor cabimento cobrar nada do Renato em relação a onde o Renato está. Isso não tem o menor cabimento. Não tem, até porque se tu vai cobrar isso, você vai cobrar de todos os jogadores que saíram daqui, que a lista é gigantesca, Exato. tá? Tem vários que estão. O Natan Pescador foi pra Santa Catarina, postou um texto muito comovente, que ele realmente ficou muito mexido com tudo que aconteceu e não conseguia ficar aqui. Foi pra Santa Catarina. Tudo certo. Tudo certo, a gente entende. O Carbacho tá no Uruguai, Pavon está na Argentina. Soteldo, ninguém sabe, ninguém viu, não sei onde tá, o que aconteceu, se tá bem, não temos notícia do Soteldo. Mas deve estar se movimentando sim nos bastidores Ah, pra sim, ajudar. mas eu tô dizendo que ninguém sabe, ninguém viu, se tá aqui, se tá... Pra onde foi Soteldo, ninguém Sim. sabe, entendeu? Entre outros, a gente sabe que muitos acabaram saindo realmente do estado, mas tem um porquê. A nossa cidade, toda Porto Alegre, região metropolitana, está sem recursos, a gente tá sem água. Sim. Então, se tu tem pra onde ir, se tu tem acesso a um local seguro e com os recursos, vá, porque senão vai atrapalhar quem é obrigado a ficar aqui. Quem é obrigado a ficar aqui é tipo, eu, que o meu emprego não parou, também, eu sou uma das poucas pessoas que tem acesso ao local de trabalho, porque eu tenho muitos colegas que perderam tudo, ou estão ilhados, enfim, ou em abrigo. Como que a pessoa em abrigo vai conseguir trabalhar? A gente não tem como. Então, eu sou uma das responsáveis por ficar na empresa, né? E logo o Aaron não vai me deixar aqui sozinha em situação de calamidade, né, em Porto Alegre, então ele ficou aqui comigo. Até porque também minha estação de trabalho, vamos colocar assim, aqui ela também. está aqui, então eu preciso ficar aqui. Então a gente acaba tendo que ficar aqui. Mas se a gente pudesse, a gente também sairia, porque a gente tá tirando os recursos de quem tá aqui na linha de frente, de quem está nos abrigos, a gente acaba consumindo os recursos. Então se a pessoa tem pra onde ir num local que tem recursos, o correto é ir, gente. Exato. E aí o Renato lá faz as movimentações, ele tem os contatos dele, enfim, e ele tá fazendo isso pra ajudar, tá? E aí tem a filha do Renato, a Carol Portaluppi. Desde o primeiro dia está incansável em ajudar. Quem acompanha ela nas redes sabe que o feed dela virou Rio Grande do Sul e ajuda. Eu tenho amigas que estão na linha de frente dos resgates de animais. A Carol é a primeira a divulgar o Pix desde que as gurias começaram a resgatar os bichos. A primeira a fazer Pix, ajudar a mover montanhas pra conseguir helicóptero, conseguir jet ski. Então, a Carol, inclusive, é uma pessoa que eu não esperava todo esse empenho, eu não acompanhava ela. Então, a mídia me fazia ter uma imagem muito distorcida dela. E, gente, ela tem ajudado muito, tem sido essencial a muitos resgates e muitas doações que conseguiram chegar aqui de água, de tudo, assim, não tenho o que falar. Não tenho o que falar da Carol Portaluppi, ela tá ajudando muito nesse momento. Muita gente até vai ficar falando que pode ser marketing, isso e aquilo. Gente, não é marketing. Não é marketing. E se for que a pessoa realmente consiga ter o retorno, tanto ela, quanto o Scooby e os outros 10 surfistas, todo mundo que tá realmente vindo aqui pra ajudar ou ajudando da forma que tem como ajudar por distância, tá? Mas agora, quem tá vindo aqui pra fazer live, pra rir, pra tirar proveito em cima da tragédia dos outros, que vergonha. Vergonha. Turismo de tragédia não é legal. Exato. E as pessoas não precisam de ninguém apontando um celular pra cara delas e mostrando uma situação de vulnerabilidade que elas estão passando. E não é pouco que a gente tem visto aqui. Eu sempre, nas lives, falo pra vocês como uma fonte de notícia aqui do Rio Grande do Sul, que não publica nunca fake news e que vocês podem confiar no Instagram, que é o Bagosip. As gurias todos os dias estão pedindo para as pessoas pararem de ir até lá, filmar, que estão atrapalhando as buscas, estão atrapalhando tudo porque vão lá e filmam e querem tietar as pessoas famosas que estão ali fazendo os resgates. Gente, tenha um senso. Senso. Exato. Se você não consegue ajudar com nada, pelo menos não atrapalhe. Exato. Fica aí o nosso último apelo e desejamos força a todos os funcionários do Grêmio, do Inter, do Juventude, que estão passando por esse momento tão complicado. E a gente também faz aquele apelo aos clubes que, por favor, deem todo o suporte pro pessoal. Vai precisar muito, tá? Eu tenho certeza que os clubes não vão ficar se escondendo no momento desse, vão prestar, sim, esse suporte aos funcionários, eu tenho absoluta certeza, tá? Mas, de qualquer forma, é sempre bom reforçar esse pedido, e também fica o nosso pedido de força, de muita força, para todas as pessoas que foram atingidas por esse terrível incidente, por esse desastre climático.
quem tá fora daqui, de Porto Alegre, enfim, ou ainda mais distante, eu não consigo saber qual é a dimensão que vocês estão vendo aí. Mas eu digo pra vocês, é gravíssimo a situação. E, gente, a gente deseja força a todos os gaúchos. A gente vai precisar muito um dos outros para reconstruir o nosso estado, mas a gente vai conseguir. A vida vai voltar ao normal, todo mundo vai conseguir se reerguer, mas a gente vai precisar se ajudar muito. Então, força, e a gente sempre deixa aqui aberto o canal para todo mundo nesse pós, tá? A gente já deixa agora, mas a gente vai falar também nas lives. Todo mundo que precisar de ajuda, precisar de divulgação, pode nos chamar, que a gente vai ajudar nas divulgações e vai ajudar da forma que a gente puder. Tá bom? Não esqueça, então, de deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário em relação a tudo que a gente discutiu aqui. E, mais uma vez, eu desejo muita força para quem está passando por isso. Muita força da comunidade como um todo, apoiar essas pessoas que passaram por isso. E também eu torço muito para que as autoridades, né, o poder público, tenha a competência e tenha a compaixão de ajudar essas comunidades, esses bairros, essas cidades que foram devastadas pelo desastre climático. É isso, gente. A gente pede novamente, quem não puder doar, doe o seu tempo. Se não puder doar seu tempo, doe um momento de oração, né? Mande suas energias, seja lá qual a sua religião, mande só as coisas boas aqui pro Rio Grande do Sul, porque a gente tá precisando, inclusive, disso. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no Fiquem canal bem. Zona Gremista, o canal de torcida tricolor. Tchau. Valeu.